tá cuidando dos afazeres, eu tenho que dar um espaço para ela. Não, estamos só brincando aqui com o nosso grande Emerson, sempre muita qualidade nas suas participações, seja do Estúdio 1 ou do Estúdio 2. Vamos falar do Atlético, né? Que ontem jogou no estádio Antônio Ascioli. O Dragão também tem o seu rodízio, não é só o Emerson, não. Tem dia que o Atlético joga com o time 1, tem dia que ele joga com o time 2, tem dia que ele joga com o time sub-20. O que não tem variado muito é o sentimento do torcedor do Atlético após os jogos, independente de qual time seja utilizado. Mas eu queria pegar a sua avaliação, a sua opinião, o Emerson, sobre esse jogo de ontem, pois eu vi um Atlético, mesmo vencendo a equipe do Cuiabá, sendo criticada por parte da torcida, e por uma parte considerável. Jânio, o jogo de ontem não tem nem muito o que dizer, o que falar da partida de ontem. O Atlético, ali no comecinho, ele encontrou um gol numa jogada atípica, né? O Bruno José ali teve um lampejo, que talvez ano que vem tenha de novo. Aí tentou aquele voleio lá, e a bola sobrou, o Ariel empurrou para dentro do gol. Até aí eu achei, poxa, é o jogo do Atlético fazer 5, 6, 7 e virar a chave, né? Mesmo que seja uma competição diferente, mas pelo menos ganhar um ânimo, mas muito pelo contrário. O Cuiabá jogando com um time sub-20, com meninos, né? Um time completo de peças do sub-20, o goleiro até é do sub-17, o goleiro que nasceu em 2009. E a gente vê o futebol do Atlético completamente inofensivo, sem finalizações, sem jogadas trabalhadas. Com o Eduardo à beira do campo, eu esperava pelo menos uma organização tática que eu não conseguia enxergar dentro desse jogo, não conseguia enxergar essa organização tática. Os jogadores, assim, é complicado, Geli. É complicado porque eu não quero ser duro nas minhas críticas, porque ainda a gente tem um ano todo pela frente, mas também eu não quero ser aquele cara que passa pano para as coisas que a torcida, que todo mundo está enxergando. Me preocupa porque aquele é o banco de reservas do Atlético. E do banco de reservas se espera jogadores que mudem a história de um jogo, jogadores que tenham a capacidade de mudar algum esquema tático, de fazer algo diferente. E a gente vem percebendo que o banco do Atlético não tem ninguém com esse perfil, ninguém com essa personalidade. Talvez ali, para me tirar um ponto positivo desse jogo, eu tiro o Paulo Henrique, que das vezes que foi acionado, foi muito seguro, muito tranquilo, fez uma bela defesa. E só, eu não consigo ali elogiar mais ninguém, talvez o Ariel, que quando joga de segundo volante, consegue até desempenhar um futebol aceitável. Mas tirando isso daí, Gerli, a partida de ontem foi assim algo lamentável. Tá aí o nosso Emerson trazendo a sua opinião, trazendo a sua visão. Você falou do Paulo Henrique. Você acha que o Paulo Henrique poderia aparecer no time principal, Emerson? Eu acho que ainda não é momento, não. Eu ainda acredito muito no potencial do Paulo Vitor, apesar das falhas que ele teve, apesar do momento conturbado por conta de seguir de duas falhas aí em muito pouco tempo, mas é um goleiro muito experiente, é um goleiro que debaixo das traves ali já salvou muito o Atlético. Primeira rodada mesmo, o Atlético não foi goleado por causa do Paulo Vitor. Mas eu acho que o Paulo Henrique vai fazer uma sombra gigantesca e talvez seja ali que qualquer falha que venha ocorrer nesses próximos jogos, fatalmente o Paulo Henrique possa assumir a titularidade do gol do Atlético, porque é um goleiro que eu gosto muito do Paulo Henrique, mas também gosto muito do perfil, do estilo de jogo do Paulo Vitor. E vai ficar para mim entre os dois. Agora, o Vladimir, se o Atlético tiver pelo menos um pouco de respeito com o seu torcedor, o Vladimir não vai ser nem mais relacionado para o banco do Atlético. O Atlético domingo joga com o Londrina no Antônio Ascioli. O seu goleiro seria o Paulo Vitor. Para domingo, sim. E para dar sequências depende do jogo contra o Londrina.
eu acho que o Paulo Vitor ainda tem muito crédito para manter a titularidade, mas vai passar por domingo a continuidade dessa titularidade. Tá aí a opinião do nosso Emerson Moreira, torcedor atleticano. Mande a sua mensagem. Quem seria o seu goleiro domingo, torcedor? Torcedor do Atlético. Quem seria o seu goleiro titular domingo contra o Londrina, jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B? Quero ouvir você, torcedor atleticano, aqui no nosso chat. Patrick Wallison, o Atlético ontem venceu a equipe do Cuiabá, né, mas sofre críticas. Você acha que essas críticas elas têm a ver também com o momento pré-jogo? Elas não se resumem aos 90 minutos, mas como o Atlético vem na sequência, perdeu o Clássico, perdeu o Campeonato Goiano, perdeu na estreia, ainda não pontuou na Série B, acaba que tudo isso influencia nessas críticas ao time no desempenho de ontem, ou para você as críticas são exclusivas aos 90, aos 95 minutos desse jogo contra o Cuiabá, que o Atlético ganhou o jogo, vamos lembrar isso. Gerli, para mim influencia e muito, viu, Gerli? Porque, querendo ou não, como o ambiente lá está bem neblinado, com um clima bem fechado, assim, o torcedor do Atlético vê as partidas e eu acho que esse é o sentimento aí, até que o Emerson, né, passa para a gente, que o Atlético parece que não está tendo essa evolução, parece que joga, mas só que não consegue construir algo novo. E isso, querendo ou não, vai enchendo ali o pote do torcedor, vai enchendo de pouco e o torcedor fica grilado, porque a partida de ontem poderia ter sido aí algo bem diferente. Vamos imaginar se o Atlético vence o Clássico contra o Vila Nova, o time com a moral já mais elevada, se ganha ontem do Cuiabá por este mesmo 1-0, hoje a gente não estaria discutindo aqui hoje a torcida vaiando o time no final da partida, porque o Atlético venceu, e vitória é vitória. Mas pelo desempenho do Atlético que vem fazendo desde partidas anteriores até ontem, que não teve essa evolução, então o torcedor ele fica cabisbaixo, ele fica com esse sentimento assim de, poxa, o que eu posso esperar agora do Atlético contra o Londrina? Será se vai vir algo de diferente finalmente agora ou não vai se repetir tudo aquilo? O torcedor, como ele está vendo o Atlético fazer sempre esta mesma receita, ele não vai muito acreditar, mas ele quer dias melhores, quer. E essa partida de ontem poderia ser aí essa virada de chave. Se o Atlético começa jogando bem, como foi os 5, 6, 10 primeiros minutos e continua durante toda a partida, eu acredito que o torcedor do Atlético estaria aí com um sentimento melhor. Porém, o Atlético ele começa bem e repete a mesma receita na segunda etapa. Um time que fica mais moroso, que parece que desliga ali um pouco da partida e começa a ser pressionado e o time não corresponde em campo. Tá aí a opinião do nosso Patrick Wallison aqui no F62 Debates. Ana Lívia, né, para você, as críticas do Atlético ontem, elas estavam também muito relacionadas ao momento. Eu falo muito, por exemplo, vamos pegar aqui a relação entre duas pessoas. Às vezes, a sua mulher, o Emerson, elas quase batem na gente porque a toalha ficou em cima da cama. Mas você vai ver, não é porque a toalha está em cima da cama, é porque tem 8 coisas para trás, sabe? 5 coisas para trás. Aí ali estoura, né? Você vê dessa forma, Ana, que essa crítica do torcedor do Atlético, ela não foi exclusiva pelo jogo de ontem, que o jogo de ontem assim foi só mais um episódio de chateio para o torcedor rubro-negro? Exatamente, Gerli. Você fez uma boa definição. A toalha ficou em cima da cama. Acho que a pior coisa que tem é a pena. E nesse momento, o torcedor rival está com pena do atleticano. Hoje não teve um comentário curtindo, tirando Zoando, sarro do né? Atlético. Não teve. O torcedor do Goiás respeitando, o torcedor do Vila respeitando. É aquele limite que você chega, não, daqui não dá para passar. Que ninguém passa. Porque ganhar de 1-0 da maneira que foi, do time sub-20 do Cuiabá. Caramba, o goleiro Emerson passou pra gente, tinha 16 anos. É inacreditável, não dá, não pode ser real. E assim, o Cuiabá não empatou a partida por um acaso, 2 bolas na trave ali que
Eu imagino que se fosse um empate ou uma derrota do Atlético, a situação seria muito pior. Mas, de fato, preocupa. Preocupa o atleticano por ser o time reserva. Jolie, eu sei, o torcedor não gosta muito da comparação, mas aqui fazendo, quando o Vila vence o Operário por 6-0 na estreia da comissão técnica do Guto, o time reserva deu um recado de que, olha, tem aqui fulano, ciclano, o Maranhão, vamos citar o próprio Maranhão, que o atleticano conhece bem. Maranhão jogou muito bem naquela partida e mostrou para o Guto que ele poderia contar com ele. O Guto não usava o Maranhão, passou a usar. Vários outros jogadores, o Puskás, que veio da base, passou a ser acionado pelo Guto. Quem no Atlético fez isso? Mostrou para o Eduardo, olha, pode contar com a gente. Coloca no jogo que estiver valendo na Série B, que nós vamos resolver. Ou seja, o Atlético usou os jogadores para dar uma chance, para testar, e o teste foi que não serve para a Série B. E é um time titular que oscila também. Então, é muito ruim, é preocupante. E eu tenho um certo receio de como que o Atlético vai conseguir sair desse bolo que acabou entrando, Gerli. Eu vejo dessa forma. Acho que o jogo de ontem ele é um jogo passivo de críticas pelo desempenho, que não foi bom, foi muito claro, o jogo. Eu gostei do Atlético nos primeiros minutos, inclusive achei que o Atlético ia golear a equipe do Cuiabá pela criação de jogadas, toda hora estava na cara do gol, toda hora estava finalizando. Eu cheguei a pensar, esse time vai perder igual o Operário perdeu pro Vila aqui, vai ser de uns 5 para lá. E depois eu vou vendo o Atlético, parece que ao longo do tempo, do jogo, Gerli, seu microfone ficou mudo. Oi? Gerli, daqui a pouco nós voltamos aí com o nosso Gerliezer Paulo. Acho que ele perdeu a conexão ou o retorno, mas de fato, o Emerson. Gerli, se der uma olhadinha, não está saindo som. Acho que agora vai. Mas, Emerson, o Gerli citava que o Atlético foi perdendo fôlego no. Aí, voltou, Gerli? Não, está sem som, Gerli. Mas, Patrick, vamos aqui. O Gerli citava que no segundo tempo acabou com o Atlético foi perdendo fôlego e foi algo admitido até mesmo pelo Eduardo Souza, quase que eu solto o Eduardo Batista, mas pelo Eduardo Souza, que inclusive ele cita aqui a frase que ele usa, eu separei, que é um sofrimento. Ele classifica como sofrimento o segundo tempo do Atlético. Você viu dessa mesma maneira? Vi, Ana, também vi, porque eu acho que ele até cita, né, que não é algo ali físico, né, é algo que o time ali tá ruim fisicamente, mas sim o psicológico dos jogadores. Parece que o jogador, quando entra no segundo tempo, ganhando de 1-0, fala, ixi, e agora, será se vamos tomar a virada ou não? O jogador não tem essa confiança ainda para esta segunda etapa. E aí é onde o Atlético não consegue aí definir as suas partidas, viu, Ana? Será que o Girli agora já voltou com áudio? Tá tudo certo? Alô, garotos, tá funcionando? Então vamos lá. Perfeito. Aí eu fui, o Emerson trouxe para nós a informação ontem que o goleiro tinha 16 anos. Aí eu fui conferir, eu fui ver a foto dele aqui, ele parecia um menino da escolinha, sabe? A foto dele que tá no perfil aqui. Mas tá aqui, o João, goleiro, tinha 16 anos. O Marcão, zagueiro, que jogou ontem, 17 anos. O lateral esquerdo, o Gustavo, 17 anos. O Vitor Bárbara, velho, 21, já para essa turma aí, um ancião de 21 anos. O centroavante, 19 anos. O Arthur Borges, que era o camisa número 5, 16 anos. O João Araújo, que foi o segundo volante, 20 anos. O Gabriel Mineiro, 20 anos. O Jadson, lateral direito, 20 anos também.
O Lázaro, o cabeludinho atacante, 18 anos. Então, basicamente, o time do Cuiabá ontem era um time sub-20 com vários jogadores, quase metade do time do sub-17. Esse foi o time que o Atlético jogou ontem lá no estádio Antônio Ascioli. Então, assim, ele era uma espécie de terceiro time do Cuiabá. Então, o Atlético tinha a obrigação de fazer mais. E eu acho que o Atlético deve ser cobrado, e acho que o Atlético não deveria se incomodar de ser cobrado. E, como eu acho que o torcedor atleticano incomode. Talvez até o Watson fique incomodado com algumas críticas, talvez alguns cronistas exagerem nas críticas, na maneira de criticar. Isso não é só com o Watson, acho que o Watson não precisa se sentir preterido por essa situação. Às vezes, quem exagera em críticas, normalmente exagera para todos os lados. É um perfil de ter esse exagero em críticas, de criticar o CPF, de criticar não só o trabalho da pessoa, de às vezes usar alguns adjetivos indevidos. Isso acontece muito. Mas, agora, o time do Atlético hoje, ele é um time passivo de crítica. Por exemplo, porque nós estamos falando de jogadores profissionais jogando contra um time de garotos sub-20 e metade do time de meninos do sub-17. Garotos com 16 anos, com 17 anos, até fisicamente você via que não tinha como eles competir. Tem uma jogada lá que o Léo Jacó vai em cima do menino, o Léo Jacó dava quase 2 dele, assim, na trombada. A Ana ainda falou no lance que ela fez a ponta que o Léo Jacó tinha ido com muita força, mas é porque o menino não tinha força para resistir o Léo Jacó. O Léo Jacó faz o que ele faz em todo jogo, mas o outro era uma criança. Alguns dos meninos que estavam jogando do Cuiabá ontem são adolescentes que estavam jogando ontem no estádio Antônio Ascioli. Então, assim, o Atlético precisa ter mais eficiência. Não dá para o Atlético ficar... Eu não gosto quando o time... Eu falo assim, ó, eu vi isso acontecer com o Atlético em alguns momentos. Estou vendo o Atlético, por exemplo. O Atlético, ele está nas suas coletivas pós-jogo. O Watson fala, o Eduardo fala, o Renan falou. Eles estão tentando convencer a gente de que o time jogou bem. Não, mas o Atlético jogou bem. Fala, gente, mas nenhum de nós 4 que viu o Atlético jogando. Não, vocês estão... Mas o Atlético jogou bem. O Atlético fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. O jogar bem, ele precisa ser visível. Porque se ele não for visível, ele é uma utopia. Ele é uma defesa cega de uma causa. Por exemplo, o Atlético jogou bem contra o Vila. Eu acho que o Atlético fez um jogo razoável contra o Vila. Razoável. O Atlético jogou bem contra o Vila. Eu vou dizer um dia que o Atlético jogou bem contra o Vila no Anésio Brasileiro Alvarenga. Na final do Campeonato Goiano de 2024, o Atlético jogou bem contra o Vila. Concorda, Emerson? Aquele dia o Atlético jogou bem. Todo mundo viu que o Atlético jogou bem. Treinador nenhum precisou chegar depois do jogo, dirigente nenhum, e falar pra gente que o Atlético jogou bem naquele dia. O Atlético dominou o Vila, ganhou por 2-0, voltou pro Ascioli, todo mundo falou que o Atlético já era campeão. Aquele dia o Atlético jogou bem contra o Vila no Oba. Esse jogo de domingo, para mim, foi um jogo equilibrado. O Atlético perdeu o jogo nos detalhes. Mas a questão de detalhes é isso. O Atlético ganhou do Vila nos detalhes lá na primeira fase. Dessa vez perdeu nos detalhes. Mas não dá para dizer que o Atlético, igual o Watson chegou a mencionar, que o Atlético sobrou no primeiro tempo. Não sobrou. Não sobrou. Não tem como forçar essa situação que o Atlético sobrou. Então, o Atlético, ele está precisando é ganhar jogo, é jogar bem de verdade, e não ficar nesse roteiro de justificativas de que o time está bem, de que o time vive um grande momento, de que o time vai se recuperar. Sabe? Eu acho que é isso que está faltando ao Atlético nesse momento. Gostaria de complementar algo, o Emerson? Janê, eu concordo com tudo que você disse aí sobre o jogo, sobre a situação do Atlético. Só que eu queria acrescentar só uma coisinha que é um pouco preocupante, né? É lembrar que o Vitinho, coitado, nem com um misto de sub-17 e sub-20 ele conseguiu se destacar. Ele conseguiu criar um lance de perigo, ele conseguiu se destacar no jogo. E é triste lembrar que é um investimento do Atlético, né? O Watson comprou o Vitinho. E o Léo Jacó, ele vem num gráfico decrescente muito grande.
Ontem, por duas situações, inclusive em uma, ele tropeçou na bola. Assim, é uma fase técnica terrível que vem apresentando. E isso causa preocupação, porque são ativos do clube. O Léo Jacó, eu acredito que futuramente possa dar resultados para o Atlético, porque eu vejo ainda qualidade naquele menino. Mas o Vitinho, assim, ele já tem que ser um jogador ali. O Adson gosta de emprestar o pessoal para o Japão. O Vitinho é um bom nome para ser emprestado. Nós lembramos de você ontem, Emerson, quando escalamos o Atlético. Inclusive, oferecemos a presença do Vitinho a você. É porque você provavelmente não estava acompanhando o momento, mas a gente ofereceu. Chegamos a cogitar pedir um gol do Vitinho para você, ao Pablo César, mas o Vitinho não fez o gol. Então nós ficamos só com a vontade de oferecer esse gol.